Olá pessoal, eu sou Janiele Azevedo, repórter do portal Clique PB, e hoje nós vamos falar do Instituto Espectro do Saber. É uma instituição que trabalha diretamente com treinamento, capacitação de empresas, de pessoas voltadas ao atendimento do autista. Eu recebo aqui Kaline Souza e Helena Cavalcante, que são diretoras do Instituto Espectro do Saber. E eu já começo perguntando como que surgiu a ideia de montar essa empresa, essa instituição, para oferecer esse suporte às pessoas, às empresas, para que elas entendam o que é o autismo e como atender pessoas que têm o espectro do autista. Ele surgiu a partir do momento que a gente percebeu uma necessidade de colaboradores de alguns estabelecimentos serem treinados para entender o que é o transtorno do espectro autista, seus níveis de suporte, né? Porque em torno do transtorno existem muita desinformação, muitos tabus a respeito. Então, a gente viu que era necessário levar essa informação, informação baseada na ciência, através de profissionais capacitados, como na nossa equipe tem analista do comportamento, psicopedagoga, psicólogas, que já fazem um trabalho clínico, né, de atendimento, como também tem essa parte de ensino, treinamento ao longo de sua jornada profissional. Então, a gente montou essa equipe para levar informação baseada na ciência, né? E levar informação de modo que essas pessoas pudessem acolher para que haja uma inclusão genuína e verdadeira a respeito de quem tem, né, um parente, uma pessoa com transtorno do espectro autista na sua casa, que muitas vezes se deparam, né, com muita falta de empatia. É realmente falta de capacitação das pessoas em receberem essas pessoas nos seus estabelecimentos. Quais os serviços que vocês oferecem, atividades, como é que funciona o Instituto em relação a esse treinamento, essa capacitação dessas pessoas, desses profissionais que estão nesses estabelecimentos? O Espectro do Saber, ele vem com algumas modalidades, né, por exemplo, a empresa que quer uma palestra informativa para os seus colaboradores, para o seu time, nós temos esse serviço. Uma escola que quer capacitar ali toda a parte da direção, coordenação, professores, auxiliares. Nós temos um curso voltado só para a escola, né? Empresas como shoppings, a gente quer capacitar a nossa segurança, portaria, recepção. Então, dependendo do cenário, a gente tem cursos, né, para todo segmento, seja ele público, privado, da segurança, da saúde, da educação, além de podermos formar também hoje as turmas de assistentes terapêuticos, que são cursos de formação para AT, onde são profissionais que vão acompanhar as crianças neurodivergentes, né, no âmbito escolar, clínico ou domiciliar. Aproveitando que vocês são mães, né, de autista, têm vivenciado, né, todos os desafios, têm tido essa experiência ao longo de 5, 6 anos, né, basicamente. Eu gostaria que vocês falassem, cada um pouquinho, sobre o que é ser mãe de autista, o que é ser uma mãe neurodivergente, né, isso que é esse termo que tem sido usado. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência. Quando surge um diagnóstico dentro da nossa casa, né, realmente, a princípio, tem um impacto, né? No meu caso, eu não tive a questão do luto, porque como eu já observava a questão dos marcos do desenvolvimento do meu filho, quando chegou no momento de falar, que ele não falou, já subiu um sinal de alerta, né? Então, eu já sabia que eu ia encontrar um diagnóstico semelhante ao autismo, ou o próprio autismo, como assim foi, né? E assim procurei uma clínica de desenvolvimento infantil, e quando, de cara, na primeira consulta, a profissional que me atendeu disse, realmente, mãe, seu filho está dentro do espectro autista. Então, aquilo não me chocou, porque eu já vinha lendo sobre isso, procurando entender o porquê daquele desenvolvimento do meu filho estar daquela forma, sabe? Fazia algumas reclamações, digamos assim, nas consultas com a pediatra, e vem aquela velha frase de cada criança tem o seu tempo, mas dentro de mim eu já sabia que realmente existia algo diferente ali, no desenvolvimento dele por conta própria. Procurei logo uma clínica que entendesse a respeito desse assunto, né? E daí vieram consultas com neurologista e toda a equipe multidisciplinar, onde já teve intervenção precoce, independente de ter o laudo a princípio. Então, assim, são muitos desafios a respeito de frequentar a escola, né? Que precisa de adaptação, precisa de um plano individual para ele. É o desafio de ir a uma praça, por exemplo, porque eles têm essa dificuldade, né? A princípio, meu filho tinha muita dificuldade na interação social, mas pela dificuldade de se comunicar,
porque muitas vezes ele tinha uma necessidade que eu não compreendia. Então, isso causava nele muita angústia e, assim, comportamentos inadequados que, naquele momento, pareciam uma birra, sabe? Mas eu percebi que também não era só uma birra ali ou algo de uma criança que queria algo a mais, porque era muito demorado. Eu passava 40 minutos, 1 hora, ele me mordia, né? Em alguns momentos, eu levei tapa no rosto. E eu sabia que aquilo ali não estava dentro de um desenvolvimento normal para a idade dele. Então, é acolher, sabe? É muito clichê falar sobre essa questão de doar amor e ser baseado no amor, mas é isso mesmo. É muita resiliência, é uma vida de algumas renúncias, porque é uma intensidade de terapias. De segunda a sexta, a gente precisa, né? No caso do meu filho, ele faz terapia de segunda a sexta. Então, eu fiz algumas renúncias profissionais a princípio para me dedicar a ele, não só em relação à clínica, como também dentro de casa, porque teve a questão da seletividade alimentar, o que para uma família é uma rotina normal, né? Afinal de contas, a gente faz nossas refeições todo dia, tem que tomar banho, escovar os dentes, enfim. E tudo isso tem todo um processo por trás, quando a criança ela tem o transtorno do espectro autista, né? Cada um é individual, por isso se fala espectro, né? Não vou dizer, o caso do meu filho é particular, nenhum autista é igual ao outro, mas no caso do meu, seletividade alimentar, dificuldade para lavar o cabelo, do rosto, da água descer no rosto, né? Então, você vai buscar informação. O diagnóstico, ele modifica toda a rota daquela família, porque a gente vai adaptar tudo para receber esse indivíduo da melhor forma. E, assim, hoje, depois de 4 anos de terapia, eu vejo que meu filho evoluiu muito. Hoje ele já fala as necessidades dele, ele interage com outras crianças, ele aprendeu a brincar com função, a se comunicar com outras pessoas, não só aquelas que estavam dentro de casa. Ele consegue fazer os passeios, brincar nos brinquedos, enfrentar a altura, enfim. A terapia, ela é o caminho melhor que tem, sabe? Foi a melhor coisa que a gente optou, é uma renúncia que vale a pena, e hoje eu vejo ele com um desenvolvimento maravilhoso. Ainda tem algumas coisas para a gente conquistar, mas foi ótimo, assim, dedicar esse momento da minha vida para ele, valeu muito a pena. E também tem que ter paciência, um dia de cada vez, né? Isso, exatamente. Cada dia ele dá um passo, cada dia ele evolui mais, e Isso. assim é que vai seguir. Cada dia Exatamente. você vai ter mais, como eu posso, mais retorno, né? Isso, Vamos a gente dizer aprende. assim. E vai aprendendo cada dia, né? Até pegando um gancho da conversa, né, da história de Helena, as histórias se parecem um pouco. Meu filho, com 1 ano e 11 meses, ele ainda não falava nem as primeiras palavrinhas, né? As primeiras sílabas, mamã, papá, não existia isso. Existiam alguns movimentos estereotipados, que ele andava um pouquinho na pontinha do pé, né? Botava a mãozinha no ouvido. Mas o que mais pegou pra gente lá em casa foi a questão do não falar, né? E aí eu levei para uma fono, fizemos 3 avaliações com ela. Ela levanta a possibilidade de meu filho estar dentro do espectro e pede para a gente, né, se encaminhar a um neurologista infantil. E aí eu faço essa consulta, busco uma pessoa que não era especialista no autismo, mas um neurologista infantil. Fazemos a consulta e ele realmente diz, Dimitri pode estar, eu até lembro a frase, Dimitri é um paciente propenso a estar dentro do espectro. E com aquela resposta, para mim, pouco importava se ele estava ou não estava. O que eu precisava fazer era incluir meu filho dentro das terapias. Então, eu já saí do consultório, ele já foi me dando o laudo lá para a gente buscar a fono, buscar a terapeuta ocupacional, e assim começou. Com 1 ano e 11 meses, a gente coloca Dimitri numa clínica, né, onde ele passa a ter essas terapias, e de 1 ano e 11 meses até agora, a gente vive em função dessas terapias, né, que é o que tem de mais importante para a vida de um paciente que está dentro do espectro, as intervenções. Meu filho hoje tem 5 anos e alguns meses, e faz 3 meses que ele começa a falar. Nossa. Então, para você ver, assim, cada um, né, no seu universo, como a Helena bem fala, né, as dificuldades, o pessoal fala assim, é um autismo leve, né? Leve para quem, né? Porque eu lembro que eu queria muito ouvir a voz do meu filho dizer um eu te amo.
né? E vou ouvir. Hoje eu já ouço, né? Mas não do jeitinho dele, né? Ainda não uso de forma eu te amo, mamãe, né? Ele tem umas limitações, fala só nas vogais, mas assim, até 3 meses a gente não tinha. Então, é uma vitória cada evolução, né? Cada passo, cada conquista que algumas famílias, às vezes eu me deparo com as mães e falo assim, cala a boca, menino! Eu digo, nossa, cala a boca nada, fala, né? Deixa a mãe falar, porque eu quero. E hoje, graças a Deus, né? A gente sabe que ele em primeiro lugar e depois as terapias. Mas graças a Deus o meu filho começa a falar. E é isso, é uma vida intensa, um turno no colégio, um turno nas terapias, né? Sai das terapias, ainda tem 2 dias na semana que faz esporte, botei na natação. Mas é isso, nunca vai ser leve. Não é leve porque as pessoas olham atravessados, não é leve porque as pessoas falam, mas não tem cara de autista. Autista não tem cara, gente. São prejuízos no comportamento, né? E na comunicação. Então não vai ter cara. Enfim. O mundo está preparado para receber uma criança autista? Inclusive, essa pergunta que a gente traz no nosso material, né? Você está preparado para receber essa realidade? Como a gente vê esses dados aumentando. E eu gosto de falar o seguinte, não é nem que os dados estão aumentando, sabe? É porque eles saíram da invisibilidade. O acesso à informação também aumentou, né? Os profissionais começaram a melhorar a respeito dessa questão do diagnóstico. E também a se falar mais sobre isso, como a gente hoje está vindo aqui para tratar sobre o assunto, né? A gente saiu da invisibilidade. E hoje se fala sobre o que é o transtorno. Essas crianças estão na escola, que antes elas não tinham tanto acesso assim, né, a estar no ambiente escolar e outros ambientes. Os direitos também tem. Exatamente. Cada dia mais as mães têm conseguido direitos, né, para o autista. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mães ou futuras mães de autistas, as mulheres que hoje estão gestantes, né, e podem, como tem a cada 36 crianças que nascem, um é autista, então a probabilidade de uma mãe que está grávida ter um filho autista é muito alta. Então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas mães, ou mães que descobriram agora. É importante sempre observar o desenvolvimento, né, da criança. Existe a questão da caderneta de vacinação, que é muito importante, porque lá tem os marcos do desenvolvimento. Você observando qualquer atraso no desenvolvimento do seu filho, leve para o profissional especializado, porque é muito importante que tenha uma intervenção precoce, contínua, ininterrupta. Essa criança, quando a gente recebe esse diagnóstico, né, muitas das vezes vem alguns medos, né, a gente sabe que vem alguns desafios, mas nunca subestime seu filho, a sua criança. Ele pode estar onde ele quiser estar. Essa criança ela pode se desenvolver, assim como todas as outras, certo? E, acima de tudo, muito amor, né? Se dedicar a essa nova rotina que chega à sua casa, mas sabendo que há uma evolução maravilhosa, eles são surpreendentes, certo? E proporcionar a essa criança muito amor, muita atenção e o tratamento adequado que a gente sabe que hoje é as terapias. Então, seja forte, corajosa e saiba que não é uma sentença. Eles podem estar onde quiserem estar e pertencer, assim como todos nós. E eu acredito também que como eu vou ajudar meu filho se eu não sei como? Eu acho que tem que partir daí, desse pressuposto. Eu acho que a gente que é pai, que é mãe, e que se você foi agraciado com um filho que está dentro do espectro, porque eu acredito tudo está debaixo da vontade de Deus, né? Então eu acho que você tem que se capacitar também. Porque como é que eu vou ajudar se eu não conheço aquele universo? Então eu acho que a gente precisa estudar, né? Hoje a gente tem aí um acesso à informação gratuito através da internet. Então eu acho que é isso. Eu acho que é o pai e a mãe buscar entendimento, buscar informação e com isso na mão poder proporcionar o melhor para aquela criança. E aí sim, essa família, esse lar que tem amor,
que tem informação, que não existe negligência, essa criança tem tudo para ser qualquer coisa que ela quiser na vida. Eu acho que é por aí. E a gente fica por aqui. Eu sou Janiele Azevedo e eu conversei com Kaline Souza e Helena Cavalcante do Instituto Espectro do Saber. Você acompanha essa entrevista completa no portal cliquepb.com.br e no canal do Clique PB no YouTube.